Há anos, ele, um magnata implacável, fugiu da responsabilidade e abandonou a mulher que amava. Ela, uma mãe solo resiliente, teve que recomeçar do zero, criando o filho que ele sequer sabia existir. Agora, o destino os reúne. Ela, recepcionista em um de seus prédios, o reconhece imediatamente e, com o coração acelerado e a voz carregada de dor, o confronta. Não me reconhece, Mateus? A pergunta atinge o milionário como um raio, forçando-o a encarar o passado que ele tentou enterrar e a mulher que ele abandonou grávida. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando, o despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Sofia Mendes abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com Miguel, seu filho de 7 anos, no apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes. O menino dormia profundamente. Os cabelos escuros espalhados no travesseiro, o rosto sereno que a fazia esquecer por alguns instantes todas as dificuldades da vida. Levantou-se em silêncio, preparou um café simples na cozinha minúscula e se arrumou para mais um dia de trabalho. O uniforme azul marinho estava impecável. Ela fazia questão disso. Aos 35 anos, Sofia havia aprendido que a dignidade estava nos pequenos detalhes. O cabelo sempre preso, a postura ereta, o sorriso educado mesmo quando o coração doía. No espelho pequeno do banheiro, seus olhos castanhos refletiam a mesma determinação de sempre. 7 anos atrás, quando descobriu que estava grávida e foi abandonada, achava que o mundo havia acabado. Hoje, sabia que havia apenas começado, de uma forma diferente, mais difícil, mas toda sua. Mamãe? A voz sonolenta de Miguel a fez sorrir. Bom dia, meu amor. A tia Rosa vai te levar para a escola hoje, lembra? Miguel assentiu, se espreguiçando. Era um menino inteligente, com olhos que brilhavam de curiosidade. Às vezes, Sofia se perguntava de onde havia herdado aquela intensidade no olhar, mas rapidamente afastava esses pensamentos. 2 horas depois, Sofia estava em seu posto na recepção do edifício empresarial mais luxuoso da região da Faria Lima. O mármore brilhava sob as luzes elegantes e executivos bem vestidos passavam apressados, a maioria sem sequer olhar para ela. Sofia não se importava. Aquele trabalho, embora simples, pagava as contas e lhe dava estabilidade. Do outro lado da cidade, Mateus Alencar terminava sua corrida matinal nos jardins de sua mansão em Alphaville. Aos 38 anos, era dono de um império tecnológico que se estendia por 3 continentes. Suas empresas empregavam milhares de pessoas, suas decisões movimentavam bilhões, e sua palavra tinha peso em qualquer sala de reuniões do mundo. Mas naquela manhã, como em todas as outras dos últimos anos, Mateus sentia o vazio familiar no peito. O sucesso havia chegado. O poder estava em suas mãos, mas algo fundamental faltava. Ele sabia exatamente o que era, embora se recusasse a pensar nisso na maior parte do tempo. No banho, deixou a água quente lavar o suor do exercício, mas não conseguia lavar a inquietação que o acompanhava há anos. Aquela sensação de que havia perdido algo importante pelo caminho, algo que o dinheiro não conseguia comprar de volta. Vestiu o terno italiano impecável, ajeitou a gravata de seda e desceu para o café da manhã, servido pela governanta. A mesa para 12 pessoas estava posta apenas para ele. Como sempre. Senhor Mateus, disse Carla, sua assistente pessoal, através do interfone. Sua agenda de hoje inclui a visita à filial da Faria Lima. A reunião com os investidores coreanos está marcada para as 10 horas. Confirme tudo, respondeu ele, já mentalmente se preparando para mais um dia de decisões que afetariam milhares de vidas. Na Mercedes blindada, enquanto o motorista navegava pelo trânsito pesado de São Paulo, Mateus revisava os relatórios no tablet. Números, gráficos, projeções, tudo perfeito como sempre exigia. Controle era sua palavra de ordem.
controle sobre os negócios, sobre as pessoas, sobre si mesmo. Chegou ao edifício às 9h45. Como de costume, dispensou a escolta e entrou sozinho no lobby elegante. Seus passos ecoavam no mármore enquanto se dirigia aos elevadores, mas algo o fez parar. Era protocolo cumprimentar a recepção em suas visitas às filiais. Política de boa vizinhança, como dizia o Departamento de Relações Públicas. Aproximou-se da mesa elegante, onde uma mulher de uniforme azul marinho atendia ao telefone. Sofia terminou de anotar um recado e ergueu os olhos para cumprimentar o visitante. O mundo parou. Ali estava ele. O mesmo olhar intenso, a mesma postura imponente, o mesmo queixo determinado. Os cabelos agora tinham alguns fios grisalhos nas têmporas. O rosto havia ganho linhas de expressão, mas era inconfundivelmente ele. O homem que havia partido seu coração em 1000 pedaços 7 anos atrás. "Bom dia", disse Mateus, educado, mas distante, não a reconhecendo. "Mateus Alencar, tenho reunião marcada para as 10. Sofia sentiu o coração acelerar violentamente. As mãos tremeram imperceptivelmente enquanto ela o fitava. Memórias dolorosas inundando sua mente como uma avalanche. Por um momento, considerou fingir que não o conhecia, manter a segurança de seu anonimato. Mas então pensou em Miguel, em todas as noites em que o menino perguntara sobre o pai, em todos os momentos em que ela havia lutado sozinha, trabalhado dobrado, chorado em silêncio para que o filho não visse sua dor. Respirou fundo, ergueu o queixo com a dignidade que havia aprendido a cultivar e o encarou diretamente nos olhos. "Não me reconhece, Mateus?" A pergunta saiu como um sussurro carregado de anos de mágoa, de dor guardada, de uma história que ele havia tentado apagar, mas que ela carregava todos os dias, na forma de um menino de 7 anos, com os mesmos olhos intensos do pai. A pergunta atingiu Mateus como um soco no estômago. O sangue gelou em suas veias enquanto ele fitava aqueles olhos castanhos que pareciam atravessar sua alma. Por um momento terrível e revelador, o passado que ele havia enterrado sob camadas de sucesso e controle emergiu com força brutal. "Sofia." A palavra escapou de seus lábios como um gemido abafado. Ela permaneceu imóvel, observando o reconhecimento se formar no rosto dele. A culpa, o medo, todas as emoções que ele havia aprendido a esconder tão bem ao longo dos anos. Por alguns segundos, o magnata poderoso desapareceu, dando lugar ao jovem de 28 anos que havia fugido de suas responsabilidades como um covarde. "Sofia Mendes", ela disse, sua voz firme apesar do turbilhão interno. "Recepcionista, funcionária número 847. É assim que me vê agora?" Mateus olhou ao redor, súbita e desesperadamente consciente de onde estavam. O lobby movimentado, os executivos passando, as câmeras de segurança, sua reputação, sua imagem cuidadosamente construída, tudo poderia desmoronar ali mesmo. "Precisamos conversar", murmurou ele, se inclinando sobre o balcão. "Agora é que se lembrou disso?" Sofia riu, mas não havia humor algum no som. 7 anos tarde, Mateus. 7 anos. A intensidade em sua voz fez com que alguns funcionários olhassem na direção deles. Mateus recuou instintivamente, o empresário calculista retomando o controle. "Não aqui", disse baixinho. "Por favor." "Ah, claro, sua reputação." Sofia voltou sua atenção para o computador, fingindo digitar algo. "Sua reunião é no 30º andar. Os senhores coreanos já chegaram." A frieza profissional com que ela o dispensou foi como uma bofetada. Mateus permaneceu ali por mais alguns segundos, lutando contra o impulso de ignorar tudo, os negócios, a reunião, as consequências, e exigir que ela o ouvisse. Mas o elevador chegou, e homens de terno se aproximaram respeitosamente. "Senhor Alencar, os investidores estão esperando."
Durante as 2 horas seguintes, Mateus tentou se concentrar na apresentação, nos gráficos de crescimento, nas projeções de mercado. Mas seus pensamentos voltavam constantemente para o térreo, para aqueles olhos que o haviam reconhecido imediatamente e o haviam julgado sem piedade. Sofia também lutava para manter a compostura. Cada telefonema que atendia, cada visitante que recebia, tudo parecia irreal. Como se estivesse representando um papel, enquanto sua mente processava o impossível. Ele estava ali, no mesmo edifício, respirando o mesmo ar. "Você está bem?" perguntou Camila, sua colega do turno da tarde, chegando mais cedo. "Está pálida." "Só um pouco cansada", mentiu Sofia, arrumando sua mesa com movimentos mecânicos. Quando Mateus desceu do elevador às 12h15, a mesa da recepção estava vazia. Uma mulher diferente, mais jovem, atendia os telefones. "A Sofia?" perguntou ele, tentando soar casual. "Já foi embora. O turno dela termina ao 12h." Frustração e algo parecido com pânico tomaram conta dele. Mateus saiu do edifício e ficou parado na calçada, olhando para a multidão que caminhava apressada pela Faria Lima. Sofia havia desaparecido naquele mar de pessoas, como se nunca tivesse existido. Mas ela existia. E durante 7 anos havia trabalhado a poucos metros de onde ele conduzia seus negócios, invisível para ele, mas carregando o quê? Raiva. Mágoa. Naquela noite, em sua mansão silenciosa, Mateus não conseguiu comer o jantar preparado pela governanta. Ficou no escritório, fingindo trabalhar, mas na verdade revivendo cada segundo daquele encontro. A forma como ela havia dito seu nome, a frieza controlada, a dor mal disfarçada. E uma pergunta terrível começou a se formar em sua mente. O que acontecera com Sofia depois que ele partiu? Sofia, por sua vez, chegou em casa mais cedo e encontrou Miguel fazendo lição de casa na mesa pequena da cozinha. O menino ergueu os olhos e sorriu, e por um momento ela quase desmoronou. Os olhos dele, aqueles mesmos olhos intensos, aquela mesma determinação no queixo. "Como foi a escola, meu amor?" "Legal. A professora disse que eu sou o melhor da turma em matemática e que eu tenho potencial." Miguel pronunciou a palavra com orgulho. "O que é potencial, mãe?" Sofia se ajoelhou ao lado do filho, tocando seu rosto com ternura. "Significa que você pode ser qualquer coisa que quiser, meu príncipe. Até mesmo um empresário importante?" A pergunta inocente foi como uma facada. "Por que quer ser empresário?" "Porque eles são poderosos. Eles podem resolver qualquer problema." Miguel voltou sua atenção para os números. "Se eu fosse poderoso, a gente teria uma casa grande e você não precisaria trabalhar tanto." Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Sofia ficou acordada olhando pela janela pequena do apartamento. As luzes da cidade se estendiam até o horizonte, e em algum lugar lá fora estava o homem que havia destruído sua vida e que agora ameaçava destruir a paz que ela havia conquistado com tanto esforço. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao trabalho com 15 minutos de antecedência, como sempre. Mas desta vez havia uma diferença. Um envelope elegante estava sobre sua mesa, com seu nome escrito em caligrafia impecável. Dentro, um cartão simples. "Preciso falar com você. Por favor, M.A." E embaixo, um número de telefone. Sofia segurou o cartão com mãos trêmulas. Poderia jogá-lo fora, fingir que nada havia acontecido, continuar sua vida como nos últimos 7 anos. Mas sabia que era tarde demais. O passado havia voltado e desta vez não fugiria sozinho. Guardou o cartão na bolsa exatamente no momento em que o elevador se abriu e Mateus Alencar saiu, seus olhos procurando imediatamente por ela. Sofia fingiu não vê-lo, concentrando-se nos papéis sobre sua mesa, mas sentia o peso do olhar de Mateus sobre ela. Ele se aproximou lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. "Você recebeu meu bilhete?" disse ele baixinho. "Recebi." Sofia não ergueu os olhos, e a resposta é não. "Sofia, por favor, 5 minutos, é tudo que peço." 5 minutos?
Ela finalmente o encarou e Mateus viu uma fúria fria que o fez recuar. Você acha que 5 minutos vão apagar 7 anos? Antes que ele pudesse responder, o telefone da recepção tocou. Sofia atendeu com sua voz profissional impecável, anotou um recado e desligou. A normalidade forçada da situação era quase surreal. Tenho que trabalhar, Mateus. Algumas pessoas precisam fazer isso para sobreviver. A farpada atingiu o alvo. Mateus fechou os punhos, lutando contra a frustração. Eu sei que você tem motivos para me odiar, mas... Odiar? Sofia riu, um som amargo. Você superestima sua importância na minha vida. Ódio requer energia, e eu não posso desperdiçar energia com você. As palavras eram cruéis, mas Mateus percebeu a dor por trás delas. E algo mais, uma proteção desesperada, como se ela estivesse defendendo algo precioso. Pelo menos me diga, você está bem? Conseguiu seguir em frente? Sofia pausou, suas mãos parando sobre o teclado. Por um momento, sua máscara profissional tremulou. Segui em frente porque não tinha escolha. Sofia... Mateus se inclinou sobre o balcão. O que aconteceu depois que eu parti? Eu preciso saber. Por quê? Para aliviar sua consciência. Porque eu nunca parei de pensar em você. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las, cruas e honestas. Sofia o fitou, surpresa pela vulnerabilidade em sua voz. Mentiroso, murmurou ela. Mas havia menos convicção na acusação. Nunca menti sobre meus sentimentos por você. Apenas fugi deles. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de memórias não ditas. Finalmente, Sofia suspirou. Não aqui, Mateus. Não no meu trabalho. Era a primeira abertura que ele conseguia. Onde, então? Sofia hesitou. Sabia que estava cometendo um erro, mas uma parte dela, uma parte que havia tentado enterrar, precisava das respostas tanto quanto ele. Café da esquina, 6 horas. E se você não aparecer... Ela o encarou duramente. Nunca mais me procure. Mateus assentiu, aliviado. Estarei lá. Às 6 horas em ponto, Mateus estava sentado em uma mesa discreta no pequeno café da esquina, nervoso como um adolescente. Havia trocado o terno por roupas mais casuais, tentando não chamar atenção, mas mesmo assim se sentia deslocado num ambiente simples. Sofia chegou 10 minutos atrasada, usando jeans e uma blusa simples, o cabelo solto emoldurando seu rosto. Mateus se levantou instintivamente, e por um momento se viram como duas pessoas comuns, não como o magnata e a recepcionista. Obrigada por vir, disse ele enquanto ela se sentava. Ainda não sei por que vim. Sofia pediu apenas um café simples. Mateus notou que ela verificava o celular constantemente. Esperando alguém? Talvez. Sofia não elaborou. Você disse que precisava falar, então fale. Mateus respirou fundo. Eu fui um covarde. Quando você me contou sobre a possibilidade de estarmos esperando um bebê, eu entrei em pânico. Tinha 28 anos, estava começando a empresa, minha família estava pressionando para que eu me casasse com Patrícia Monteiro, a herdeira dos Monteiro. Sofia disse, amarga. Claro. Minha mãe dizia que eu não podia jogar fora meu futuro por um deslize, que você era apenas uma fase, uma distração. Mateus cerrou os punhos. Eu devia ter enfrentado todos eles. Devia ter ficado ao seu lado. Mas não ficou. A voz de Sofia era controlada, mas suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara. Não. E isso me consome há 7 anos. Cada dia, Sofia. Cada maldita decisão que tomo. Eu penso em como poderia ter sido diferente. Sofia o observou em silêncio. Havia sinceridade em suas palavras, mas também havia algo que ele não estava dizendo. E Patrícia, vocês se casaram? Mateus balançou a cabeça. 2 meses depois que deixei você, descobri que ela estava tendo um caso com meu sócio. O noivado acabou em escândalo. Ele riu amargamente. Irônico, não? Perdi você por medo de perder tudo, e acabei perdendo mesmo assim. Karma, Sofia murmurou.
Talvez, mas isso não justifica o que fiz com você. Mateus se inclinou para a frente. Sofia, eu preciso saber. O bebê... Sofia enrijeceu. Que bebê, Mateus? Você estava grávida quando eu parti. O que aconteceu? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma dor antiga. Sofia desviou o olhar, fixando-o na rua movimentada. Talvez eu estivesse enganada, disse finalmente. Talvez fosse apenas um atraso. Mas havia algo em sua voz, uma tensão que Mateus reconheceu. Ela estava mentindo. Sofia, você quer saber o que aconteceu? Ela o encarou subitamente, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Eu perdi meu emprego. Minha família me expulsou de casa. Tive que me virar sozinha, grávida de 7 meses, dormindo em abrigos, passando fome. A cor sumiu do rosto de Mateus. Grávida de 7 meses. Mas você não precisa se preocupar, Sofia continuou, a voz quebrando. O bebê não sobreviveu. Nasceu prematuro. Viveu apenas 3 dias. A mentira saiu facilmente, moldada por anos de prática. Sofia havia ensaiado essa versão tantas vezes na cabeça que quase acreditava nela. Era mais fácil do que explicar a verdade, que o bebê havia sobrevivido, crescido e se tornado a luz de sua vida. Mateus ficou em choque, as palavras atingindo-o como balas. Um filho. Ele havia tido um filho, e o filho havia morrido por causa de sua covardia. Meu Deus, murmurou ele, passando as mãos pelo rosto. Sofia, eu sinto muito, eu sinto tanto. Sofia fechou os olhos, fingindo reviver a dor, quando na verdade estava protegendo sua maior alegria. Miguel estava em casa naquele momento, fazendo lição com a vizinha, seguro e amado. E assim permaneceria. Agora você sabe, disse ela, se levantando. Pode voltar para sua vida com ciência e em paz. Não. Mateus se levantou também, desesperado. Sofia, deixe-me ajudar você de alguma forma. Ajudar? Sofia riu, mas era um som quebrado. Você não pode ressuscitar os mortos, Mateus. E eu não quero sua piedade. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve. Eu nunca parei de te amar. Sofia pausou, sem se virar. Então você deveria ter voltado antes de ser tarde demais. Enquanto caminhava para casa, Sofia segurou firme a bolsa onde guardava a foto escolar de Miguel, que sempre carregava consigo. A mentira havia sido necessária. Mateus Alencar era poderoso demais, rico demais. Se descobrisse sobre Miguel, poderia tentar tirá-lo dela. E isso ela nunca permitiria. Mas ao chegar em casa e ver Miguel dormindo, o rosto angelical iluminado pela luz do corredor, Sofia se perguntou se havia feito a coisa certa. Porque pela primeira vez em 7 anos, havia visto algo real nos olhos de Mateus. Algo que se parecia perigosamente com redenção. 2 semanas se passaram desde aquela conversa dolorosa no café. Sofia conseguiu manter sua rotina normal, chegando ao trabalho pontualmente, atendendo telefonemas com eficiência profissional e evitando pensar em Mateus Alencar. Mas ele não desapareceu como ela esperava. Discretamente, Mateus começou a frequentar o edifício com mais regularidade. Reuniões que poderiam ser feitas por videoconferência eram marcadas presencialmente. Ele passava pela recepção sempre com um cumprimento educado, e Sofia respondia com a mesma frieza profissional. Era um jogo de gato e rato que ambos sabiam estar jogando. Na manhã de quinta-feira, Sofia recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhora Mendes, a voz era formal, oficial. Aqui é da Secretaria da Escola Estadual Dom Pedro II. Seu filho Miguel passou mal durante a aula de Educação Física. Ele está consciente, mas precisamos que a senhora venha imediatamente. O sangue de Sofia gelou. O que aconteceu? Ele está ferido? Parece ter sido uma queda durante o jogo de futebol. Ele bateu a cabeça e ficou desacordado por alguns minutos. Por precaução, chamamos o SAMU.
Sofia mal ouviu o resto da explicação. Desligou o telefone com as mãos tremendo e se levantou bruscamente, derrubando papéis no chão. Camila! Chamou pela colega que estava organizando documentos. Preciso sair, é emergência. O que aconteceu? Miguel, meu filho está ferido. Preciso ir para o hospital. Sofia pegou a bolsa, mas suas mãos tremiam tanto que derrubou tudo no chão. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos, enquanto ela se ajoelhava para recolher os pertences espalhados. Foi nesse momento que Mateus saiu do elevador. Ele vinha para mais uma de suas visitas casuais, mas parou abruptamente ao ver Sofia no chão, claramente em desespero. Sofia, o que aconteceu? Meu filho... A voz dela falhou. Ele se machucou na escola, bateu a cabeça. Eles levaram para o hospital e eu... Sofia tentou se levantar, mas suas pernas falharam. A adrenalina e o pânico estavam tomando conta. Mateus não hesitou. Ajoelhou-se ao lado dela e começou a recolher seus pertences. Qual hospital? Perguntou ele, com voz firme e controlada. Hospital Municipal da Vila Madalena. Mas eu não tenho carro, vou ter que pegar ônibus e metrô. E o trânsito está... Sofia estava hiperventilando. Você não vai de transporte público. Mateus a ajudou a se levantar. Meu carro está aqui, eu te levo. Não, eu não posso aceitar. Sofia. Mateus segurou seus ombros, obrigando-a a olhar para ele. Seu filho precisa de você. Agora não é hora de orgulho. A lógica dele penetrou através do pânico. Sofia assentiu, sem forças para argumentar. Mateus a guiou para fora do edifício, onde seu motorista esperava ao lado da Mercedes. Hospital Municipal da Vila Madalena, ordenou Mateus, entrando no carro após Sofia. É emergência. Durante o trajeto, Sofia ficou em silêncio, torcendo as mãos e olhando fixamente pela janela. Mateus observava seu perfil, vendo a dor maternal estampada em cada linha de tensão de seu rosto. Era uma dor que ele reconhecia, que havia sentido na pele quando ela lhe contara sobre o filho que haviam perdido. Ele vai ficar bem, disse Mateus suavemente. Você não sabe disso. A voz de Sofia estava quebrada. Ele é tudo que eu tenho. Se algo acontecer com ele, crianças não vai acontecer são nada. Resistentes. E você disse que ele estava consciente. Sofia assentiu, mas suas mãos continuavam tremendo. Instintivamente, Mateus estendeu a mão e cobriu as dela. Sofia não se afastou. Naquele momento, ela precisava de qualquer conforto que pudesse encontrar. Chegaram ao hospital em 20 minutos, um trajeto que levaria pelo menos 1 hora de transporte público. Mateus instruiu o motorista a esperá-los enquanto acompanhava Sofia para dentro. O hospital público estava lotado, como sempre. Gritos de crianças, conversas altas, o cheiro característico de desinfetante. Sofia se dirigiu ao balcão de informações, ainda visivelmente abalada. Estou procurando meu filho, Miguel Mendes. Ele foi trazido pela ambulância há cerca de 1 hora. A atendente, sobrecarregada e claramente estressada, mal olhou para Sofia. Documentos da criança e comprovante de residência. Sofia remexeu na bolsa com dedos trêmulos, procurando os papéis. Ele está bem? Posso vê-lo? Preciso dos documentos primeiro, senhora. Aqui estão. Sofia estendeu os papéis, mas a mulher os examinou com uma lentidão frustrante. O endereço não confere com o da ficha da escola. Eu me mudei recentemente, mas ainda não atualizei na escola. Por favor, ele é meu filho. Eu só quero saber se ele está bem. A atendente suspirou impaciente. Vou ter que confirmar com a assistente social. Pode sentar ali e aguardar. Sofia sentiu o mundo desmoronar. Burocracia. No momento em que mais precisava chegar até Miguel, a burocracia a impedia. Foi quando Mateus se aproximou do balcão. Com licença, disse ele com a voz que usava em salas de reuniões importantes. Sou Mateus Alencar, da Alencar Technologies. Esta senhora é funcionária de uma de minhas empresas e seu filho sofreu um acidente. Preciso que ela seja atendida imediatamente.
A atendente ergueu os olhos, reconhecendo o nome. O tom de Mateus era educado, mas carregava uma autoridade incontestável. Senhor Alencar, eu entendo, mas temos protocolos. E eu entendo os protocolos. Mateus colocou uma das mãos no balcão, se inclinando ligeiramente. Mas também entendo que uma mãe desesperada não deveria aguardar por burocracia quando seu filho está ferido. Tenho certeza de que podemos resolver isso rapidamente. Havia algo na presença de Mateus, o terno impecável, a confiança natural, o peso de seu nome, que fez a atendente reconsiderar. Ela pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Pediatria? Sim, temos aqui a mãe do Miguel Mendes. Pode subir direto. 3º andar, ala pediátrica. Sofia o olhou com gratidão. Em 5 minutos, algo parecido Mateus havia conseguido o que ela poderia levar horas para resolver. Subiram juntos no elevador lotado. Sofia respirava com dificuldade e Mateus notou que ela estava à beira de um ataque de pânico. Respire devagar, murmurou ele. Dentro pelo nariz, fora pela boca. Ela obedeceu e gradualmente sua respiração se normalizou. Quando as portas se abriram no 3º andar, Sofia saiu correndo pelo corredor até encontrar uma enfermeira. Miguel Mendes, onde ele está? Quarto 308. Ele está bem, apenas observação por precaução. Sofia correu pelo corredor, Mateus logo atrás. Ela empurrou a porta do quarto e parou abruptamente. Ali estava Miguel, sentado na cama do hospital, com um pequeno curativo na testa, comendo uma gelatina vermelha e conversando animadamente com uma enfermeira sobre futebol. Quando viu Sofia, seu rosto se iluminou. Mãe! Eu marquei 2 gols antes de bater a cabeça. Sofia desabou em lágrimas, correndo para abraçar o filho. Miguel, meu amor, você está bem? Você me assustou tanto. Estou bem, mãe. Só dói um pouquinho aqui. Ele apontou para o curativo. O médico disse que eu tenho uma cabeça dura igual a você. Sofia riu através das lágrimas, beijando o rosto do filho repetidas vezes. Foi só quando Miguel olhou por cima do ombro dela que Sofia se lembrou de que não estava sozinha. Quem é ele, mãe? Sofia se virou lentamente. Mateus estava parado na porta, observando a cena com uma expressão indefinível. E pela primeira vez em 7 anos, ele estava vendo o filho que nunca soube que existia. Miguel o encarou com curiosidade, e Mateus sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Os olhos da criança eram idênticos aos seus. O formato do rosto, a linha do queixo, até a forma como ele inclinava a cabeça quando curioso, tudo era assustadoramente familiar. Miguel, disse Sofia, sua voz tensa, este é um amigo da mamãe do trabalho, Senhor Mateus. Oi, Senhor Mateus. Miguel acenou alegremente. Obrigado por trazer minha mãe. Ela fica muito nervosa quando eu me machuco. Mateus abriu a boca, mas nenhum estava olhando saiu para seu filho. Seu filho estava vivo, saudável, e acabara de lhe agradecer por cuidar de sua mãe. Sofia viu o reconhecimento se formar no rosto de Mateus. Viu o choque, a compreensão, e depois algo que a aterrorizou. Determinação. O segredo que ela havia guardado por 7 anos acabara de ser exposto da forma mais cruel possível. E pelas consequências que começaram a se desenhar no olhar de Mateus, Sofia soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias que se seguiram ao acidente de Miguel foram tensos e carregados de uma energia perigosa. Mateus não confrontou Sofia diretamente sobre a mentira, mas sua presença se tornou constante e inquietante. Ele aparecia no hospital durante as visitas de acompanhamento de Miguel, sempre com uma desculpa plausível. Estava passando por perto, queria saber como estava o funcionário da empresa. Sofia sabia que estava sendo observada, estudada. Os olhos de Mateus analisavam cada gesto de Miguel, cada semelhança, cada confirmação de suas suspeitas. Ela se sentia como um animal encurralado.
Mãe, por que o senhor Mateus sempre aparece? Perguntou Miguel na terceira visita ao médico. Ele é seu namorado? Não. Sofia respondeu rápido demais, fazendo o menino franzir a testa. Ele é apenas um chefe preocupado com os funcionários. Miguel aceitou a explicação com a simplicidade das crianças, mas Sofia viu que Mateus havia ouvido a conversa. O sorriso que ele dirigiu a ela era carregado de significado. Na sexta-feira seguinte, Sofia estava organizando sua mesa no final do expediente quando Mateus se aproximou. O edifício estava quase vazio, apenas o pessoal da limpeza nos andares superiores. Precisamos conversar, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Não temos nada para conversar. Miguel tem 7 anos, Sofia. Faça as contas. Sofia fechou os olhos, sentindo o inevitável se aproximar. Eu já te disse o que aconteceu. Você mentiu. Mateus se inclinou sobre o balcão, seus olhos fixos nos dela. Você me disse que nosso filho morreu, mas ele está vivo. Ele está bem. E tem meus olhos, meu queixo, até meus gestos quando está pensando. Você está delirando. Estou? Mateus tirou o celular do bolso e mostrou uma foto que havia tirado discretamente no hospital. Miguel sorrindo enquanto conversava com uma enfermeira. Ao lado, uma foto dele mesmo na mesma idade, que havia pedido para sua secretária buscar nos arquivos da família. A semelhança era inegável. Sofia sentiu o sangue gelar. Onde conseguiu essa foto? Isso não importa. O que importa é que você escondeu meu filho de mim por 7 anos. Eu protegi meu filho de você, Sofia rebateu, a voz tremendo de raiva e medo. Você que o abandonou antes mesmo de nascer, porque você me disse que ele havia morrido. Mateus bateu a mão no balcão, fazendo Sofia dar um passo para trás. Você me deixou viver com essa culpa, com esse remorso, enquanto criava nosso filho sozinha. E o que você teria feito se soubesse? Sofia riu amargamente. Assumido a responsabilidade? Você fugiu na primeira oportunidade. Talvez, se eu soubesse que ele havia nascido saudável, eu tivesse o quê? Oferecido uma pensão, visitado aos fins de semana quando fosse conveniente? Sofia balançou a cabeça. Miguel não é um erro a ser corrigido com dinheiro, Mateus. Ele é meu filho. Ele é nosso filho. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Sofia viu a determinação no rosto de Mateus e sentiu um medo visceral. O que você quer? Quero conhecer meu filho. Quero ser parte da vida dele. Não. Não é uma escolha sua, Sofia. Ele tem direito de conhecer o pai. E eu tenho direito de conhecê-lo. Sofia se afastou mais, encostando na parede. Você vai destruir a vida dele. Miguel tem uma vida simples, feliz. Não precisa do seu mundo de luxo e complicações. E se ele quiser esse mundo? Se ele quiser oportunidades que você não pode dar? A pergunta atingiu Sofia como uma bofetada. Era seu pior medo. Que Miguel um dia desejasse mais do que ela podia oferecer. Você não pode simplesmente aparecer depois de 7 anos e exigir direitos. Posso sim, e vou. Mateus guardou o celular, sua expressão se endurecendo. Você me negou 7 anos da vida do meu filho. Não vou aceitar perder mais um dia. Sofia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Por favor, Mateus, ele não sabe sobre você. Se você aparecer agora, então você vai me apresentar a ele como seu pai. E se eu me recusar? Mateus a estudou por um longo momento. Você é inteligente, Sofia. Sabe que tenho recursos para conseguir o que quero. Posso contratar os melhores advogados, pedir um teste de paternidade, entrar com uma ação de reconhecimento. Posso tornar isso público e complicado, ou podemos resolver entre nós. A ameaça velada foi clara. Sofia conhecia o poder que Mateus wielded. Sabia que ele poderia transformar sua vida em um inferno legal se quisesse. Você está me chantageando. Estou oferecendo uma escolha. Sofia fechou os punhos, lutando contra o desespero. E o que garante que você não vai simplesmente tirar ele de mim? Um homem rico contra uma mãe pobre. Sabemos quem um juiz escolheria.
Eu não quero tirar Miguel de você, Mateus disse, e pela primeira vez sua voz se suavizou. Quero que sejamos uma família. A palavra ficou suspensa entre eles, como uma promessa impossível e uma ameaça ao mesmo tempo. Uma família? Sofia riu, mas era um som quebrado. Você quer brincar de família perfeita? Quero consertar meus erros. Alguns erros não podem ser consertados, Mateus, apenas administrados. Sofia pegou sua bolsa e caminhou em direção à saída, mas Mateus a interceptou. Sofia, pare de fugir. De mim, da verdade, da possibilidade de sermos felizes. Felizes? Sofia o encarou. Você quer saber o que é felicidade? É Miguel rindo quando conta como foi seu dia na escola. É conseguir comprar o material escolar no início do ano. É dormir à noite sabendo que ele está seguro. Sua presença só vai complicar isso. Ou pode melhorar tudo. Imagina as oportunidades que posso dar a ele, a educação, os recursos. Miguel não precisa ser comprado, Mateus. Ele precisa ser amado. E você acha que eu não posso amá-lo? A pergunta crua fez Sofia hesitar. Por um momento, ela viu além do magnata poderoso e reconheceu o homem que havia amado, o homem que a havia deixado grávida e abandonada, mas que agora estava diante dela pedindo uma chance de conhecer o filho. Eu não sei, admitiu ela. Eu não sei se você é capaz de amar alguém além de si mesmo. As palavras foram cruéis, mas Mateus as absorveu sem recuar. Então me deixe provar. Sofia sabia que estava perdendo. Mateus tinha dinheiro, poder, influência. Se ele quisesse, poderia tornar sua vida um inferno, mas pior que isso, ela viu algo em seus olhos que a aterrorizava. Determinação real. Ele não ia desistir. Se eu concordar, disse ela lentamente, será nos meus termos. Miguel não pode saber a verdade ainda. Você será apenas um amigo da família, e se eu sentir que você está prejudicando ele de qualquer forma, você tem minha palavra. Sofia quase riu. A palavra de Mateus Alencar havia valido muito pouco 7 anos atrás. Domingo, disse ela finalmente. Parque do Ibirapuera. Às 2 da tarde. 1 hora, não mais. Mateus assentiu, um alívio visível tomando conta de seu rosto. Mas enquanto Sofia caminhava para casa, ela não sabia que suas vidas estavam prestes a se complicar muito mais. No andar superior do edifício, Carla, a assistente pessoal de Mateus, estava terminando de organizar alguns documentos quando ouviu vozes alteradas vindas da recepção. Carla sempre havia sido leal a Mateus, mas também era ambiciosa e tinha excelentes ouvidos. Quando desceu e viu Mateus conversando intensamente com a recepcionista, algo em sua postura a fez se esconder atrás de uma coluna. As palavras que ouviu, nosso filho, 7 anos, teste de paternidade, fizeram seu coração acelerar. Carla sorriu lentamente. Informação era poder, e ela acabara de descobrir o maior segredo de Mateus Alencar. Um segredo que a imprensa sensacionalista pagaria muito bem para saber. Um segredo que poderia destruir a reputação impecável do magnata, ou garantir a ela uma promoção muito lucrativa. Na manhã seguinte, enquanto Sofia tentava explicar para Miguel por que eles iriam encontrar um amigo no parque e Mateus cancelava reuniões importantes para ter tempo livre no domingo, nenhum dos dois sabia que seu segredo já não era mais só deles. A tempestade que estava por vir seria muito pior do que qualquer um deles poderia imaginar. O domingo no Parque do Ibirapuera começou melhor do que Sofia havia esperado. Mateus chegou pontualmente às 2 da tarde, vestindo roupas casuais que o faziam parecer mais acessível, menos intimidante. Miguel, inicialmente tímido, logo se aqueceu com a atenção genuína que Mateus lhe dava. Você joga futebol, Miguel? Perguntou Mateus, observando o menino chutar uma bola pequena. Sou o melhor da minha turma. Miguel respondeu com o orgulho inocente das crianças. Minha mãe diz que eu tenho talento natural. Mateus olhou para Sofia, que estava sentada no banco próximo, vigilante.
Sua mãe tem razão. Quer que eu te ensine alguns truques? Pelo próximo 40 minutos, Sofia assistiu Mateus brincar com Miguel, como se fossem velhos amigos. Viu a forma como os olhos de Mateus se iluminavam quando Miguel ria, como ele escutava atentamente as histórias infantis, como seus gestos se tornavam naturalmente protetivos. E viu algo que a assustou. Miguel estava gostando dele. Senhor Mateus, disse Miguel, ofegante depois de uma corrida, você é muito legal. Por que minha mãe nunca trouxe você aqui antes? Sofia e Mateus trocaram um olhar carregado. Às vezes, os adultos precisam de tempo para se conhecer melhor, respondeu Mateus diplomaticamente. Como namorar? Miguel perguntou com a inocência devastadora das crianças. Miguel! Sofia se levantou rapidamente. Que pergunta é essa? A Joana da minha classe disse que quando os adultos gostam um do outro, eles namoram e depois casam e têm filhos. Miguel olhou entre Sofia e Mateus. Vocês gostam um do outro? O silêncio que se seguiu foi tenso. Mateus olhou para Sofia, esperando que ela respondesse, mas foi Miguel quem quebrou o momento. Posso pedir sorvete? Claro, meu amor. Sofia pegou a carteira, grata pela distração. Eu pago, disse Mateus, mas Sofia balançou a cabeça. Não precisa. Sofia, deixe-me fazer isso. Por favor. Havia algo em sua voz, uma súplica quase desesperada para participar, para contribuir de alguma forma. Sofia hesitou, depois assentiu. Enquanto Mateus e Miguel caminhavam até a barraca de sorvetes, Sofia se permitiu imaginar, por um momento breve e perigoso, como seria se as coisas fossem diferentes. Se Mateus realmente pudesse ser parte de suas vidas sem complicações. Mas a fantasia foi interrompida pelo toque de seu celular. Sofia, aqui é a Camila. Você precisa ver isso. Agora. O que aconteceu? Ou melhor ainda, entre na internet. Ligue a TV. Seu nome está em todos 7. Os sites de fofoca. O sangue de Sofia gelou. Do que você está falando? O segredo do magnata, filho bastardo escondido por 7 anos. Sofia, está tudo exposto. Tudo. Sofia quase derrubou o telefone. Com mãos trêmulas, abriu o navegador do celular e digitou seu próprio nome. O que viu a fez sentir náusea. Fotos suas entrando e saindo do trabalho. Fotos de Miguel na escola. Fotos de Mateus no hospital. E a manchete que destruía tudo. Recepcionista pobre chantageou magnata com filho secreto. A matéria era cruel e detalhada. Descrevia Sofia como uma oportunista que escondeu o filho para depois usar como moeda de troca. Falava sobre o suposto relacionamento entre ela e Mateus, pintando-a como uma mulher que havia armadilhado um homem rico. Pior ainda, havia uma foto de Miguel com seu rosto parcialmente borrado, mas reconhecível para qualquer um que o conhecesse. Mãe! A voz de Miguel a fez erguer os olhos. Ele estava parado na frente dela com um sorvete na mão. Mateus logo atrás com uma expressão sombria. Você viu? Disse Mateus. Não era uma pergunta. Como isso aconteceu? Sofia sussurrou, guardando o telefone rapidamente. Como eles souberam? Alguém estava escutando nossa conversa na sexta-feira. Mateus se sentou ao lado dela, ignorando a forma como ela se afastou. Minha assistente, provavelmente. Ela fez carreira vendendo informações para a imprensa. Sua assistente? Sofia o encarou, incrédula. Uma pessoa da sua confiança fez isso? Carla sempre foi ambiciosa, aparentemente mais do que eu imaginava. Miguel, percebendo a tensão, se aproximou de Sofia. Mãe, você está bem? Você está pálida. Sofia forçou um sorriso, passando a mão no cabelo do filho. Estou bem, meu amor. Só um pouco cansada. Mas Miguel era perspicaz para seus 7 anos. Ele olhou entre Sofia e Mateus, notando como sua mãe havia se afastado do homem, que minutos antes parecia estar se divertindo com eles. Vocês brigaram? Perguntou ele. Não brigamos, Miguel, disse Mateus gentilmente. Às vezes os adultos têm problemas complicados para resolver.
Que tipo de problemas? Sofia se levantou abruptamente. Temos que ir, Miguel. Já está tarde. Mas o senhor Mateus disse que ia me ensinar mais truques de futebol. Outra hora, talvez. Sofia pegou a mão do menino, evitando olhar para Mateus. Sofia, espere. Mateus se levantou também. Precisamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. Você conseguiu o que queria. O que eu queria? Mateus baixou a voz, consciente de que Miguel estava ouvindo. Você acha que eu queria isso? Que eu queria nosso filho exposto na mídia? Nosso filho? Sofia riu amargamente. Agora ele é nosso filho? Quando convém para você? Miguel puxou a mão de Sofia. Mãe, por que você está brava com o senhor Mateus? Sofia olhou para o filho, vendo a confusão e preocupação em seus olhos, e sentiu o coração partir. Em algumas horas, Miguel descobriria a verdade da forma mais cruel possível. Na escola, na rua, através de fofocas e sussurros. Miguel, vamos para casa. Agora! Mas mãe... Agora! A dureza em sua voz fez Miguel recuar, os olhos se enchendo de lágrimas. Mateus deu um passo à frente. Sofia, não descontar sua raiva em mim nele. Não me diga como educar meu filho. Sofia explodiu, todas as emoções contidas finalmente transbordando. Você não tem direito algum. Você apareceu na nossa vida há 2 semanas e já conseguiu destruir tudo. Eu não destruí nada. Eu apenas... Apenas o quê? Nos expôs? Transformou meu filho em manchete de jornal sensacionalista? Sofia estava chorando agora, sem se importar com quem pudesse ver. Miguel vai para a escola amanhã e todas as crianças vão saber que ele é filho de um magnata. Você acha que isso vai ser fácil para ele? Mateus ficou em silêncio, a realidade das consequências finalmente atingindo-o. Mãe, por que você está chorando? Miguel puxou a blusa de Sofia. O senhor Mateus fez você chorar? Sofia se ajoelhou na frente do filho, tentando se controlar. Não, meu amor, a mamãe só está triste por outras coisas. Miguel olhou para Mateus com uma expressão que partiu o coração do homem. Senhor Mateus, você pode parar de deixar minha mãe triste? Mateus se ajoelhou também, ficando na altura de Miguel. Eu gostaria de poder, campeão. Eu gostaria muito. Então por que não pode? A pergunta inocente ecoou entre os 3. Sofia se levantou, limpando as lágrimas. Vamos, Miguel. Temos que ir para casa. Posso ver o senhor Mateus de novo? Sofia hesitou, olhando para Mateus. Viu dor genuína em seus olhos, mas também viu o homem cujas decisões haviam colocado seu filho em perigo. Eu não sei, meu amor. Talvez não. Miguel começou a chorar. Mas por quê? Eu gostei dele. Às vezes gostamos de pessoas que não podem ficar na nossa vida, Sofia disse, suas próprias lágrimas voltando. Mateus se levantou, passando a mão pelo cabelo. Sofia, por favor, não pode terminar assim. Pode sim. Sofia pegou Miguel no colo, mesmo ele sendo grande demais. Você conseguiu o que queria, Mateus. Conheceu seu filho. Agora deixe-nos em paz. Eu não queria assim, mas foi assim que aconteceu. Sofia começou a se afastar. Fique longe de nós, por favor. Sofia. Ela não se virou. Carregou Miguel, que chorava porque não entendia, porque não podia ver o senhor legal de novo até o ponto de ônibus. Mateus ficou parado no meio do parque, observando-as se afastarem. Ao redor dele, algumas pessoas sussurravam, apontando. Já o haviam reconhecido. A história estava se espalhando e ele havia perdido Sofia e Miguel de uma vez só. Naquela noite, Sofia colocou Miguel para dormir depois de explicar, da forma mais simples possível, que às vezes as pessoas falam coisas sobre outras pessoas e que ele não deveria se preocupar com isso. Mãe, disse Miguel sonolento, o senhor Mateus parecia triste quando fomos embora. Às vezes os adultos ficam tristes, meu amor. Você também está triste. Sofia beijou a testa do filho. Um pouco. Mas vai passar.
Mas quando Miguel dormiu, Sofia se permitiu chorar todas as lágrimas que havia segurado. Por algumas horas no parque, ela havia visto a possibilidade de uma família. Havia visto Mateus sendo o pai que Miguel merecia. E agora tudo estava destruído, exposto, distorcido pela mídia cruel. Miguel seria perseguido, questionado, transformado em curiosidade pública. E o pior de tudo, Sofia sabia que, no fundo, uma parte dela havia começado a perdoar Mateus. Havia começado a acreditar que ele poderia ter mudado. Agora isso não importava mais. Tudo estava perdido. A segunda-feira chegou como um furacão para Sofia. Ela acordou às 5 da manhã, com o estômago embrulhado, sabendo que teria que enfrentar o mundo exterior depois que sua vida privada havia sido exposta da forma mais cruel possível. O primeiro sinal de que tudo havia mudado veio quando desceu para pegar o ônibus. Dona Carmen, a vizinha que sempre cumprimentava Miguel com carinho, atravessou a rua para evitá-los. Outras pessoas apontaram discretamente, sussurrando entre si. "Mãe, por que todo mundo está olhando para a gente?" perguntou Miguel, apertando a mão de Sofia. "Não estão, meu amor, é impressão sua." Mas não era impressão. Na escola, a situação piorou. A diretora, Dona Márcia, chamou Sofia para uma conversa reservada. "Senhora Mendes, você entende nossa preocupação. A escola não pode ser envolvida em escândalos midiáticos. Temos nossa reputação a preservar." Sofia sentiu o sangue ferver. "Meu filho é um aluno exemplar há 3 anos. Isso não tem nada a ver com seu desempenho escolar, mas tem a ver com a atmosfera da escola. Já recebemos ligações de pais preocupados. Alguns jornalistas tentaram entrar no pátio." "E o que a senhora está sugerindo?" Dona Márcia desviou o olhar. "Talvez seria melhor se Miguel tirasse alguns dias de licença, até a situação se acalmar." Sofia se levantou da cadeira, tremendo de raiva. "A senhora está expulsando meu filho por causa de fofocas?" "Não é expulsão, é apenas uma pausa estratégica." "Uma pausa estratégica." Sofia repetiu as palavras com desprezo. "Meu filho de 7 anos precisa de uma pausa estratégica da educação porque adultos irresponsáveis espalharam mentiras sobre nossa família. Senhora Mendes, por favor, entenda nossa posição." "Entendo perfeitamente." Sofia pegou a bolsa. "Entendo que vocês são covardes." Saiu da escola com Miguel, que havia percebido a tensão e estava visivelmente abalado. No caminho para casa, ela tomou uma decisão. "Miguel, você vai ficar alguns dias em casa comigo, está bem?" "Por quê? Eu fiz alguma coisa errada?" Sofia se ajoelhou na frente do filho ali mesmo na calçada. "Não, meu amor, você nunca fez nada errado, nunca. As pessoas grandes que fizeram coisas erradas e agora temos que esperar elas perceberem isso." Quando chegaram em casa, Sofia ligou para o trabalho, imaginando que também seria aconselhada a tirar uns dias. Mas a ligação que recebeu foi diferente do que esperava. "Sofia, aqui é o Ricardo do RH. Precisamos que você venha aqui hoje, urgentemente." "Aconteceu alguma coisa?" "Prefiro conversar pessoalmente." No trajeto para o trabalho, Sofia tentou se preparar para ser demitida. Mas quando chegou ao edifício, encontrou uma situação completamente diferente. Camila a estava esperando no lobby, visivelmente agitada. "Sofia, que bom que você veio. Você precisa saber de uma coisa. O que aconteceu? A Carla foi demitida hoje de manhã. Segurança máxima, escoltada para fora do prédio." Sofia franziu a testa. "A assistente do Mateus? Ex-assistente. E tem mais. O Ricardo quer falar com você, mas não é para te demitir. É sobre outra coisa." No departamento de RH, Ricardo, um homem de meia idade que sempre havia sido justo com os funcionários, recebeu Sofia com uma expressão séria. "Sofia, sente-se. Antes de mais nada, quero que saiba que você tem todo o apoio da empresa. O que aconteceu foi uma violação grave de privacidade." Sofia piscou surpresa. "Eu pensei que íamos te demitir."
Temos evidências de que Carla, a ex-assistente do Sr. Alencar, foi quem vazou as informações para a imprensa. Ela confessou quando confrontada. Ela confessou? Não teve muita escolha. Temos as gravações das chamadas dela para os jornalistas, negociando o preço da informação. Ricardo abriu uma pasta. Ela recebeu 50 mil reais pela história. Sofia sentiu uma mistura de alívio e raiva. 50 mil reais pela destruição da minha vida. Sofia, há algo mais que você precisa saber. A versão que ela vendeu para a imprensa foi distorcida propositalmente. Como assim? Ricardo hesitou. Ela gravou parte da conversa entre você e o Sr. Alencar na sexta-feira, mas editou as gravações, tirando de contexto, fazendo parecer que você estava chantageando ele. Sofia se inclinou para a frente. Você tem essas gravações? Temos as originais. O setor de TI conseguiu recuperar do celular corporativo dela antes que pudesse apagar. Ricardo deslizou um tablet pela mesa. Quero ouvir. Pelos próximos 20 minutos, Sofia ouviu a conversa que havia mudado sua vida. Mas desta vez, ela podia ouvir as manipulações, onde Carla havia cortado trechos que mostravam a dor genuína de Mateus, onde havia editado falas para parecer que Sofia estava fazendo exigências financeiras. Meu Deus, murmurou Sofia. Ela fez parecer que eu estava extorquindo ele. E não estava. Qualquer pessoa que ouvir a gravação completa pode ver isso. Sofia se recostou na cadeira, processando a informação. Por que você está me mostrando isso? Porque você merece saber a verdade. E porque... Ricardo hesitou. O Sr. Alencar pediu. Mateus pediu? Ele chegou aqui às 6 da manhã, cancelou todos os compromissos, colocou toda a equipe jurídica e de TI trabalhando para descobrir como o vazamento aconteceu. Ricardo a observou cuidadosamente. Ele estava desesperado. Disse que não se importava com a própria reputação, mas que você e o menino não mereciam ser expostos assim. Sofia sentiu algo se mexer em seu peito, uma emoção que estava tentando suprimir. Onde ele está agora? No escritório. Desde ontem ele está tentando controlar os danos. Processou 3 jornais, conseguiu que várias matérias fossem retiradas do ar, contratou uma empresa de relações públicas para limpar a imagem de vocês. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Posso falar com ele? Claro. Mas Sofia, ele não está bem. Acho que não dormiu desde domingo. Sofia pegou o elevador para o último andar com o coração acelerado. Não sabia o que ia dizer, mas sabia que precisava ouvir a versão dele. A secretária temporária, uma mulher mais velha que havia substituído Carla, a conduziu até a sala de Mateus. Ele estava de pé na janela, olhando para a cidade, ainda usando as roupas casuais do domingo, amarrotadas e desalinhadas. Mateus? Ele se virou rapidamente, e Sofia ficou chocada com sua aparência. Os olhos estavam vermelhos, o rosto abatido, a barba por fazer. Parecia ter envelhecido anos em 2 dias. Sofia, sua voz era rouca. Você veio. Ricardo me mostrou as gravações. Mateus fechou os olhos. Eu sinto muito, tanto. Eu deveria ter percebido que Carla estava... Eu deveria ter protegido vocês melhor. Você não podia saber. Podia sim. Eu conheço o mundo em que vivo, os riscos. Ele passou as mãos pelo cabelo desarrumado. Como está Miguel? Confuso, assustado. A escola praticamente o expulsou. Mateus cerrou os punhos. Que escola? Mateus, não. Você não pode resolver tudo com dinheiro e poder. Posso tentar. Ele a encarou. Deixe-me tentar consertar isso. Sofia o estudou. Via sinceridade em seus olhos, mas também via o cansaço, o desespero. Por que você fez isso? Por que cancelou tudo para me ajudar? Porque eu amo vocês dois. As palavras saíram simples, diretas. Porque sei que estraguei tudo há 7 anos e não vou estragar de novo. Sofia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mateus, eu sei que é tarde demais.
Sei que você não pode me perdoar, mas deixe-me pelo menos proteger vocês dos danos que eu causei. Sofia se aproximou da janela, ficando ao lado dele. Lá embaixo, a cidade continuava sua rotina, indiferente ao drama que se desenrolava no último andar. As gravações originais, disse ela. Você vai torná-las públicas? Se você permitir. Elas provam que você nunca me chantageou, que Carla inventou a história toda. Sofia assentiu lentamente. Faça. E Sofia, há algo mais que preciso te contar. Sobre por que eu realmente saí da sua vida há 7 anos. Ela o olhou, vendo uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Não foi só por medo das responsabilidades. Foi porque... Ele respirou fundo. Porque minha mãe descobriu sobre você, sobre nós, e ela fez ameaças. Que tipo de ameaças? Disse que se eu não terminasse com você, ela faria sua vida um inferno. Usaria toda a influência da família para garantir que você nunca conseguisse emprego, que fosse humilhada publicamente. Mateus a encarou. Eu pensei que estava te protegendo ao partir. Sofia o fitou, chocada. Sua mãe está morta há 3 anos, e com ela, todas as ameaças. Mateus tocou o braço de Sofia levemente. Eu deveria ter contado isso antes. Deveria ter enfrentado ela. Sofia processou a informação, sentindo uma mistura de raiva e compreensão. Então você fugiu para me proteger? Fugi porque era um covarde. Também para te proteger. Eles ficaram em silêncio, o peso de 7 anos de mal-entendidos e dor suspendendo entre eles. O que fazemos agora? Perguntou Sofia. Agora, disse Mateus. Vamos limpar essa bagunça. Juntos, se você deixar. Sofia olhou para ele, vendo não o magnata poderoso, mas o homem quebrado que estava tentando consertar seus erros. Juntos, concordou ela. Mas nenhum dos dois sabia que, enquanto conversavam, uma nova tempestade se aproximava. A família Alencar havia descoberto sobre o escândalo, e a matriarca restante, Helena Alencar, irmã da mãe falecida de Mateus, estava a caminho de São Paulo, com uma proposta que poderia destruir qualquer chance de reconciliação. A verdadeira batalha estava apenas começando. Teixi. Na quinta-feira seguinte, Sofia estava no apartamento com Miguel quando a campainha tocou. Pelo interfone, uma voz elegante e fria se anunciou. Senhora Mendes, sou Helena Alencar. Preciso falar com a senhora sobre meu sobrinho e a criança. Sofia sentiu um arrepio. Conhecia aquele nome. Helena Alencar era uma das mulheres mais poderosas do país, conhecida por sua influência política e social, e pela frieza calculista. Miguel, vai para o quarto brincar um pouco, está bem? Disse Sofia, tentando manter a voz calma. Helena Alencar entrou no pequeno apartamento como uma rainha, visitando uma favela. Seus olhos escanearam o ambiente modesto com desdém mal disfarçado, desde o sofá remendado até as paredes que precisavam de tinta. Então, você é a mulher que conseguiu enganar meu sobrinho, disse Helena, sem preâmbulos. Eu nunca enganei ninguém. Claro que não. Helena se sentou na ponta do sofá, como se temesse se contaminar. Vejamos. Uma recepcionista pobre consegue seduzir um dos homens mais ricos do país. Engravida acidentalmente, esconde a criança por anos e depois reaparece convenientemente quando ele está solteiro e vulnerável. Sofia se manteve de pé, recusando-se a ser intimidada. Não foi assim que aconteceu. Não importa como aconteceu, importa como vai terminar. Helena abriu uma pasta elegante. Estou aqui para fazer uma proposta. Não estou interessada. Você ainda nem ouviu. Helena tirou um cheque da pasta. 5 milhões de reais para você e para a criança desaparecerem da vida do Mateus. Sofia olhou para o cheque. O valor absurdo escrito em números que ela mal conseguia processar. Você está tentando me comprar. Estou oferecendo uma solução sensata para um problema complicado. Helena se recostou. Você realmente acha que pode fazer Mateus feliz? Uma mulher da sua
Origem? Minha origem? Por favor, não se faça de desentendida. Você vem de cidade Tiradentes, trabalha como recepcionista, não tem educação superior. Mateus frequenta círculos onde se fala de arte, política internacional, negócios complexos. Você seria para sempre a mulher pobre que ele teve que elevar. As palavras foram cruéis e precisas, atingindo todas as inseguranças secretas de Sofia. E se eu não aceitar? Helena sorriu friamente. Então vou tornar sua vida um inferno. Tenho amigos em todos os lugares importantes desta cidade. Posso garantir que você nunca mais consiga emprego, que a criança seja rejeitada em qualquer escola decente, que vocês sejam socialmente ostracizados. Você está me ameaçando. Estou sendo realista. Mateus pode estar enfeitiçado agora, mas eventualmente ele se cansará de brincar de família pobre. E quando isso acontecer, você ficará com o coração partido e sem nada. Sofia olhou para o cheque novamente. 5 milhões de reais. Miguel poderia estudar nas melhores escolas, ter todas as oportunidades que ela nunca pôde dar. Ela nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Posso pensar. Tem até amanhã ao meio-dia. Depois disso, a oferta expira e minhas outras opções entram em ação. Helena se levantou, deixando o cheque sobre a mesa. Sofia, você parece uma mulher inteligente. Faça a escolha inteligente. Naquela noite, Sofia ficou acordada olhando para o cheque. Miguel dormia peacefully ao seu lado, um braço jogado sobre seu ursinho de pelúcia gasto. Que tipo de mãe seria se privasse o filho de um futuro brilhante por orgulho? Mas também se lembrava dos últimos dias com Mateus. A forma como ele havia lutado para limpar seus nomes, como havia cancelado tudo para protegê-los. A forma como olhava para Miguel, como se visse um milagre. Na manhã seguinte, Sofia tomou uma decisão. Ligou para Mateus. Preciso te ver. É importante. Eles se encontraram no mesmo café onde haviam conversado semanas atrás. Sofia colocou o cheque sobre a mesa e Mateus empalideceu. Helena esteve com você. Ontem à noite. Ela me deu até hoje ao meio-dia para decidir. Mateus pegou o cheque, seus olhos se endurecendo. 5 milhões. Ela realmente acha que pode comprar tudo. Mateus... Sofia respirou fundo. Talvez ela tenha razão. Ele a olhou chocado. O quê? Olhe para nós. Olhe para a diferença entre nossos mundos. Miguel merece oportunidades que eu nunca posso dar. E você merece alguém que possa estar ao seu lado de igual para igual. Sofia, você não pode estar falando sério. Estou sendo realista, como sua tia disse. Mateus se inclinou sobre a mesa, pegando as mãos dela. Você quer saber o que é real? Real é a forma como Miguel ri quando brinca comigo. Real é como meu coração acelera quando você sorri. Real é que eu passei 7 anos me sentindo vazio e só me senti completo de novo quando reencontrei vocês. Mas as diferenças podem ser superadas. Sofia, eu não quero uma mulher que possa falar sobre arte e política. Quero você, quero a mulher que criou um menino incrível sozinha, que trabalha duro todos os dias, que me faz querer ser um homem melhor. Sofia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E se sua família nunca me aceitar, então eles perderão o direito de fazer parte da nossa vida. Mateus apertou suas mãos. Sofia, case comigo. Ela arregalou os olhos. O quê? Case comigo. Hoje. Vamos buscar Miguel. Agora. Vamos a um cartório e vamos nos tornar uma família oficial antes que Helena possa fazer qualquer outra coisa. Mateus, você está louco. Estou louco de amor por você e pelo nosso filho. Ele se levantou, puxando-a com ele. Vamos. Uma hora depois, eles estavam em um cartório civil, com Miguel usando uma gravata emprestada que era grande demais para ele, sendo testemunha do casamento dos pais. O juiz de paz
um homem simpático de meia idade, sorriu para o trio improvável. Vocês têm os anéis? Mateus tirou do bolso 2 anéis simples que havia comprado correndo numa joalheria próxima. Não são os anéis que você merece, murmurou para Sofia. Mas são um começo. São perfeitos, ela respondeu, e pela primeira vez em semanas, seu sorriso foi genuíno e completo. Mateus Alencar, você aceita Sofia Mendes como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de sua vida? Aceito, com todo o meu coração. Sofia Mendes, você aceita Mateus Alencar como seu marido, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de sua vida? Sofia olhou para Mateus, vendo o homem que havia amado, perdido e reencontrado. Viu o pai que Miguel merecia, o companheiro que ela havia sonhado ter. Aceito. Eu os declaro marido e mulher. Miguel explodiu em aplausos. Agora você é meu pai de verdade, gritou se jogando nos braços de Mateus. Sempre fui campeão, só levei um tempo para chegar até vocês. Quando saíram do cartório, o celular de Mateus tocou. Era Helena. O prazo ainda não acabou, disse a voz fria. Acabou sim, tia Helena. Sofia é minha esposa agora. Legalmente, oficialmente e para sempre. O silêncio do outro lado foi longo. Você cometeu um erro terrível, Mateus. Não, o erro foi deixá-las escapar uma vez. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Você será ostracizado. Ninguém nos nossos círculos vai aceitar essa união. Então encontraremos nossos próprios círculos. Mateus olhou para Sofia e Miguel, que estavam rindo de algo que o menino havia dito. Na verdade, tia Helena, eu já encontrei. 6 meses depois, a família Alencar Mendes estava reunida no jardim de sua nova casa. Não a mansão de Mateus, que ele havia vendido, mas uma casa aconchegante em um bairro de classe média com quintal suficiente para Miguel jogar futebol. E próxima o bastante de sua antiga vizinhança para que Sofia não se sentisse deslocada. Miguel corria pelo jardim com um cachorro que haviam adotado, gritando de alegria. Sofia estava na cozinha, preparando o almoço de domingo, usando o avental que Mateus havia lhe dado com os dizeres chefe da casa. Precisa de ajuda? Perguntou Mateus, abraçando-a por trás. Você sabe cozinhar? Estou aprendendo. Miguel disse que quer me ensinar a fazer brigadeiro. Sofia riu, se encostando nele. Nosso filho tem bom gosto. Nosso filho. Mateus repetiu as palavras como uma oração. Ainda não me acostumei com isso. Tenho o resto da vida para se acostumar. Eles ficaram assim por um momento, observando Miguel brincar no jardim. A empresa de Mateus continuava próspera sob sua liderança mais equilibrada. Sofia havia voltado a estudar, cursando administração à noite, com Mateus cuidando de Miguel. A imprensa havia perdido o interesse na história depois que as gravações originais foram divulgadas e Carla foi processada. Helena Alencar havia cumprido sua promessa de ostracizar o casal socialmente, mas eles descobriram que não se importavam. Haviam encontrado amigos verdadeiros, os vizinhos, os pais dos colegas de Miguel, pessoas que os julgavam pelo caráter, não pela conta bancária. Sofia, disse Mateus, virando-a em seus braços, você se arrepende de casar com você? Nunca. Mesmo sabendo que sua vida seria mais simples se tivesse pego o dinheiro da Helena? Sofia tocou o rosto dele, vendo o homem que havia se tornado. Não apenas o magnata poderoso, mas o pai dedicado, o marido presente, o homem que havia aprendido que o verdadeiro sucesso se media em risos de criança e abraços ao fim do dia. Mateus Alencar, disse ela sorrindo. Eu não quero uma vida simples, quero uma vida com vocês. Miguel correu até eles, interrompendo o momento com a energia típica de uma criança de 7 anos. Pai, mãe, o Rex pegou a bola no ar, você viu? Vimos, campeão, disse Mateus, pegando o filho no colo. Ele é quase tão bom quanto você. Quase, concordou Miguel sério, mas eu ainda sou melhor. Sofia riu, observando os 2 homens de sua vida, um de 7 anos, outro de 38.
mas ambos com o mesmo brilho travesso nos olhos, a mesma determinação no queixo, o mesmo amor incondicional no coração. Havia levado 7 anos, uma mentira necessária, um escândalo público e uma batalha contra as convenções sociais, mas finalmente eles eram uma família. Não perfeita, não sem desafios, mas real, completa e cheia de amor. Se isso Sofia sabia, valia mais que todos os milhões do mundo.